O pessoal Vamos deve estar lá. ansioso para escutar a professora Vanice. Então, vamos, né? Nós já estamos com 42 participantes aí. Vamos começar, então. Então, inicialmente, né, gostaria de dar as boas-vindas, né, como presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Queria dar as boas-vindas a todos os nossos espectadores aí, né, e as nossas queridíssimas professoras Tatiana Camarão e Vanice Lírio do Vale. E é com grande satisfação que o INDA continua com seu projeto Conversa com o Especialista. E conforme foi amplamente divulgado, o INDA, com esse projeto, ele, a cada mês, ele faz 2 lives com os craques aí, né, do direito administrativo, com os especialistas, para trazer os assuntos que estão mais em voga do direito administrativo. Nós já tivemos aqui conosco o professor Anastasia, falando também sobre licitação, assim que a lei foi encaminhada para ser sancionada ao presidente da República. Tivemos também a professora Maria Tereza Fonseca Dias e Flávio Nunes falando sobre improbidade administrativa. Tivemos o Roberto Sorbilli e o Antônio Flávio Olívia falando sobre a emenda constitucional número 102 de 2021. E hoje, para falar sobre o day after das licitações, as nossas queridíssimas, né, e craques da licitação, não só da licitação, mas do direito administrativo como um todo, as professoras Tatiana Camarão e Vanice Lírio do Vale, a quem, desde já, eu agradeço por terem aceito, né, esse convite do INDA. Eu devo também agradecer às entidades parceiras que nos ajudaram na divulgação desse evento. IBDA, OAB, a APEminas, a Abradad, a Controladoria Geral do Estado, a AGU, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que nos ajudam a divulgar e a notificar a todos aqueles interessados sobre as lives do Instituto. Antes de passar a palavra, né, às nossas convidadas, e apesar das duas serem conhecidíssimas, eu vou me permitir aqui a apresentá-las, um pequeno currículo de cada uma delas, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né, aqueles que ainda não conhecem as duas professoras. Então, a professora Tatiana Camarão, ela é mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da pós-graduação da PUC Minas, palestrante e professora de cursos de capacitação. E o mais importante no currículo da professora Tatiana Camarão é que ela é vice-presidente do Instituto Mineiro do Direito Administrativo. A professora Vanice Lírio do Vale possui pós-doutorado pela Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direito pela Universidade Gama Filho e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação de Direito Público da Universidade Federal de Goiás. E também a professora Vanice é procuradora do município do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu vou passar, então, a palavra à professora Tatiana Camarão, para que possa conduzir essa conversa com o especialista. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a nossa presidente, Luciana Haas, presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, parabenizá-la pela iniciativa. Essa conversa com o especialista tem nos proporcionado momentos muito interessantes e ricos com relação ao conhecimento que vem se apresentando dos palestrantes, dos painelistas. Quero cumprimentar aqui, Luciana, você e todos a diretoria que se faz presente, professora Raquel, professora Tereza, eu não sei se nós temos outros membros da diretoria, mas se sintam abraçados todos vocês. Quero cumprimentar aqui, meu abraço carinhoso pelo aceite do convite, a minha querida, eu sou uma admiradora desde sempre, a professora Vanice. Eu falo que eu sou daquelas fãs de carteirinha. Eu sempre que participo de evento, eu fico olhando para ela e falo assim, oh meu Deus do céu, porque essa professora, ela sempre foi aquela luz no caminho, ela sempre ilumina o caminho, ela sempre ela clareia com seu conhecimento, com as suas informações, esses caminhos turvos,
porque nós percorremos principalmente na área das contratações públicas, que a professora Vanice consegue transitar em todos os temas do direito administrativo, em especial na área das contratações públicas. Quero cumprimentar todos os presentes, a gente está vendo aqui a participação de colegas, de alunos e também de todo esse, são os vários Brasis, então a gente tem gente de todos os locais, eu quero cumprimentar todos e passar a palavra aqui para a professora Vanice, mas já aproveitando, porque nós temos aqui que o tempo é curto e a gente já tem que tirar dela tudo que é possível dessa pessoa maravilhosa no que diz respeito ao conhecimento. Eu já vou passar, professora, já fazendo a primeira pergunta, porque a gente elegeu o day after, the day after da nova lei de licitações, ou seja, a essa angústia que nós estamos vivendo, o que nós temos que fazer, o que é necessário, quais as medidas necessárias, quais procedimentos a serem adotados, é possível? Então, a primeira pergunta é que esta não é a primeira vez que a gente muda da lei de licitações ou dos regulamentos das contratações. E o que há de diferente nessa troca, neste câmbio, que nos faz pensar no day after? O que nós temos que considerar aí de diferente nessa mudança dessa legislação que pode-se falar que veio com essa nova legislação, o day after e o que a gente tem aí que se destacar com relação à nova lei de licitações. Muito bem. Muito obrigada, Tatiana, professora Tatiana. Queria começar agradecendo a professora Tatiana e a professora Luciana, e através delas ao INDA, Instituto Mineiro de Direito Administrativo, a chance de estar aqui conversando com vocês. Embora talvez pudéssemos ter temas mais amenos, mas, enfim, é um prazer estarmos juntos conversando. Queria já destacar que, para mim, é um prazer sempre muito especial estar atendendo a um convite de mineiro, dizia eu isso antes à professora Luciana, que tenho muitos amigos mineiros, alguns eu já vi aí pelo chat e tal, a professora Maria Tereza, a professora Raquel, além das professoras Tatiana e Luciana, e Minas sempre foi muito acolhedora comigo, né? Então, assim, deem um desconto um pouco nos elogios, porque isso é carinho de amigo, né? E vocês que são mineiros hão de entender que isto é por aí. Bom, mas vamos lá para nossa conversa, que vai ter quem já me assistiu falando, sabe que de vez em quando eu resvalo um pouquinho para a informalidade, mas também a esta hora da noite isso até ajuda, né? Vamos lá, então, primeiro enfrentar essa questão. O que há de novo nesta lei que gere uma preocupação diferenciada com o day after? Me lembro, meus caros, que no dia que foi promulgada a lei 8666, eu à época era chefe de jurídico da Secretaria Municipal de Administração, e eu ia fazer, junto com o superintendente de material da prefeitura da época, íamos fazer uma visita para intercâmbio na prefeitura de São Paulo, sobre práticas administrativas e tal. Chegou o superintendente de material, verde, azul, amarelo, e dizia para mim: Vanice, eu não vou a São Paulo. E eu dizia: por quê? Saiu a lei nova. Meu caro, saiu. Né? Não, imagina como é que eu vou fazer. Olha só, a administração, a Prefeitura do Rio não parou, a Prefeitura de São Paulo não parou, vamos a São Paulo. E depois a gente vê o que vai acontecer. Né? Agora estamos num fenômeno meio parecido, mas há um elemento diferencial, e nisto respondo à indagação da Tatiana. Há um elemento diferencial específico dessa lei, que, aliás, eu diria dois. Um é jurídico e o outro não. O elemento jurídico é que ela, diferentemente do que é habitual, quando você tem uma mudança num regime jurídico, ela não trabalha exclusivamente com a lógica de uma vacácio, né? O ordinário é que você tem uma vacácio. Assim foi quando trocou o CPC, assim foi quando se publicou a Lei Geral de Proteção de Dados e tantas outras. Aqui nós temos uma figura diferente, né? Nós temos essa previsão da ultratividade das normas que vinham regendo a matéria de licitações e contratos até então.
lá nos artigos 191 e 193. E isto em si já foi um tremendíssimo elemento de estranhamento. Meu Deus, como é que vai ser isso? Vão conviver dois regimes? O que é que aplica, qual, como, onde, né? Onde eles vivem, o que eles comem, já dizia tem um meme, né? dizendo isso. Então, acho que esse foi o primeiro elemento de estranhamento. Como vamos fazer, como vamos conviver com dois regimes? E tem gerado muitas perplexidades. O segundo elemento que faz a gente pensar ainda nessa questão de um day after diz respeito ao caráter ainda icônico, uma coisa assim, da lei de licitações, né? Isso é um lugar comum, quase todo mundo que fala sobre essa matéria falava sobre isso, né? Por que não mudamos a 8666? Porque é uma coisa simbólica e tal, e nós não nos despimos disso, né? Mesmo com a lei nova, há ainda um certo apego, né? Por conta do seu caráter simbólico e, evidentemente, por conta de um conforto que nos dá a realidade já conhecida, né? Olha, sabemos fazer com a Lei 8666, temos jurisprudência com a Lei 8666, o Tribunal de Contas já se manifestou com a Lei 8666. Fora dela, tudo é o domínio da incerteza, né? E aí, por isto, esse conjunto de perplexidades, esse conjunto de resistências. E aí, alguma coisa que está se passando, e isto é natural, isto é do mundo da vida, né? Uma norma deste tamanho, quase 200 preceitos distintos, né? Ela vai permitir abordagens a partir de todas as perspectivas, né? E aí, aos que estejam mais encantados, por exemplo, com o diálogo competitivo, aos que estejam mais encantados com o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Mas a grande maioria da administração não lida com isso. A grande maioria da administração lida com o regime de preço material de consumo, com a contratação de serviços de limpeza, com o copeiro, a contratação de serviços de copa. E estes estão assim um pouco perdidos ou abandonados. Não tem sido o objeto principal de cogitação, porque o glamour reside nessas outras grandes questões. E aí, por isso a preocupação com o day after. Chega para o sujeito que trabalha no setor de contratações e diz, bom, e agora? Como é que você vai fazer com as contratações? Ele está completamente despreparado, porque ele sabe que tem alguma coisa de que as duas normas convivem, mas ele não sabe muito bem como é que isso vai se desenrolar no órgão administrativo a que ele serve. Eu acho que esse aqui é o diferencial, Tatiana, por isso estamos falando tanto no day after dessa lei. Perfeito, professora. Eu acho que eu comungo com a senhora, eu concordo com a senhora, e talvez esse lapso de adequação ele precisava ter sido respeitado até para trazer menos confusão, porque o que eu verifico, o que a lei acolhe basicamente as jurisprudências já consolidadas dos tribunais, né? Isso a gente já vê que é algo que se faz presente, que já poderia estar sendo adotado. E o que é, de novo, a gente ter um percurso aí para ter essa maturação. E quando coloca os dois juntos, realmente cria esse conflito, essa dificuldade, essa angústia, porque a gente está vivendo uma angústia agora. Qual que está valendo? O que vai ser usado? O que pode ser feito? Então, a senhora pontuou de forma muito precisa, mas eu quero buscar aqui uma outra questão, professora. Se a senhora me coloca assim, olha, a gente está aí com essa situação no sentido do que tem que ser feito, o que tem que ser implementado, eu queria perguntar à senhora qual que seria, então, a primeira escolha, ou seja, a primeira decisão que a administração tem diante de si? Eu acho que com esse sistema que a lei trouxe, né, que admite o convívio dos dois regimes por conta de uma outra atividade que se conferiu, a 8666, a lei do pregão e a lei do RDC, né? A primeira opção que a administração pública tem que fazer é em relação a essa outra atividade. Bom, ok, eu tenho autorização legislativa em tese para, durante 2 anos, tem lá a previsão, algumas previsões específicas, mas autorização legislativa em tese é para, durante 2 anos, eu ainda aplicar estas leis em relação à qual eu tenho mais familiaridade, né?
E aí essa é a primeira escolha, é a primeira opção que a administração tem que fazer. E essa escolha já nos suscita uma série de discussões, que são as discussões relativas à possibilidade de, se a minha organização entender de buscar aplicar já a lei nova, se eu posso fazê-lo, se já estão atendidos todos os elementos atinentes a isso. Mas vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar pela suposição de que, até por um elemento de conforto, a minha organização administrativa decida: a gente, olha só, enquanto puder 8666, vamos com ela, porque é o que eu sei, é o que eu tenho segurança, é o que eu já sei que o Tribunal de Contas pensa, vamos embora, vamos nisso. Bom, já essa escolha, se essa for a escolha intuitiva, né, ela já demanda algumas pequenas providências e algumas pequenas deliberações, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, se nós vamos escolher entre lei nova e lei velha, e queremos escolher pela lei velha, que aí temos menos problemas, né? A primeira questão que a gente tem que se pôr é se essa escolha é uma escolha única para toda a organização ou não. Quer dizer, esta é a escolha que o município do Rio de Janeiro faz para si, para todas as licitações do município do Rio de Janeiro, ou esta é uma escolha que cada unidade administrativa no município do Rio de Janeiro fará, né? Cada, sei lá, unidade orçamentária ou secretaria, cada centro de competência que ele cite fará, né? Então, acho que essa é a primeira questão. E aí já, amigos, vejam, há esse momento de mudança de regime, mudança de paradigma, é sempre um momento muito difícil, porque as pessoas resistem, né? Participando de várias discussões, eu ouvi colegas, gente muito ilustrada, dizendo: essa escolha deve ser uma escolha única, porque senão vai ser uma bagunça. Se cada secretaria usar uma lei, vai ser uma bagunça, vai ser uma confusão, vai dar um trabalho danado. Então, vamos propor um decreto e aí o chefe do Poder Executivo decide: olha, toda a prefeitura vai lei velha, toda a prefeitura vai lei nova, né? Eu, Vanice, não estou falando aqui em nome da minha procuradoria, né? Vanice, entendo que isto é uma temeridade. Penso, primeiro, que não é essa a indicação da lei, já vamos ver a letra do 191 e as razões pelas quais eu aponto isto. Segundo, porque cada licitação, cada secretaria, ou pelo menos cada segmento, tem suas especificidades. Para licitações ordinárias, pode ser que neste momento do consumo, registro de preço de consumo, essas coisas mais simples, mais rotineiras, pode ser que nesse momento essa seja a melhor solução, mas eventualmente para uma licitação de maior complexidade na área de TI, enfim, ou uma contratação direta que esteja mais claramente estabelecida na lei nova, que ela é viável e tal, recomende a adoção da lei nova. Então, acho que esta proposta de vamos mandar um decreto para o chefe do Poder Executivo dizer lei nova ou lei velha, acho que essa é uma proposta equivocada, né? E ela é equivocada, não só porque ela não dialoga com as necessidades específicas da administração, como também porque ela se daria num jogo de loteria, né? Porque não temos vivência com nenhuma da 8666 dê certo, mas não temos vivência da lei nova para dizer: olha, isso é melhor para a TI, ou isso. Precisamos experimentar, precisamos ganhar familiaridade para que a gente possa formular uma escolha desta natureza. Dizia eu que via respaldo para essa afirmação de que a decisão não se dá de maneira genérica para a organização no artigo 191, porque, onde se tem esta previsão de que você pode optar, porque ele alude lá a que a opção escolhida, na segunda parte do dispositivo, deverá ser indicada expressamente no edital, ou no aviso, ou instrumento de contratação direta. Então, se isso fosse suscetível de uma decisão genérica por ato administrativo normativo, não faria sentido dizer que você precisasse indicar em cada edital, aviso ou instrumento de contratação direta, né? Segunda questão que essa opção trará, bom, se não for uma deliberação do chefe do Poder Executivo, aí você tem que definir quem é o agente competente para formular a escolha no âmbito de cada unidade administrativa, né? O agente competente não é o chefe do Poder Executivo, é a autoridade
sei lá, revestida de competência para autorizar a abertura de licitação, ou é a autoridade revestida de competência para ratificar dispensas no regime da lei anterior. Não sei, aí é uma escolha da organização administrativa, mas é preciso que essa escolha aconteça. É preciso concentrar a competência. A competência é elemento vinculado do ato administrativo, precisamos ter isso claramente definido. Um terceiro componente é esse bem operacional mesmo, né? Mas a proposta da nossa conversa era, olha, como você tem que se organizar para aplicar esse negócio, né? Um terceiro componente bem operacional mesmo é você orientar as unidades administrativas sobre onde vai se formular essa escolha. Porque, ok, a lei disse no artigo 191 que tem que estar indicado no edital, mas será que é lá que eu preciso escolher ou eu posso escolher antes? Eu escolho no momento da autorização da abertura da licitação. E aí, portanto, será no despacho que autoriza a abertura que eu direi, autoriza a abertura no regime da Lei 8666, da licitação para isso, aquilo ou aquilo outro. Né? Me parece que esta é uma boa escolha, né? Que aquele é o momento em que a administração está deliberando por licitar, e aí definirá, olha, delibero por licitar neste regime jurídico. Né? Então, me parece que essa é uma boa opção e que juntaria com a questão da escolha da autoridade competente. É claro que a gente vai ter que fazer o ajuste das minutas padrão, né? Para traduzir esta opção, né, pela submissão ao regime jurídico da lei 8666. E haverá questões, agora de novo jurídicas, que vão ter que ser definidas no âmbito da organização, porque a lei não é absolutamente clara. Né? Então, ok, no período da ultratividade, durante pelo menos 2 anos, você pode convocar licitações ou empreender contratações diretas no regime da Lei 8666. Mas aí começam a vir os problemas. Bom, se eu celebrar uma licitação no período da ultratividade para a prestação de serviços continuados, as prorrogações dos contratos decorrentes dessa licitação. Né? Então, licitei em agosto de 2021, né, no regime da Lei 8666, serviço de limpeza. Né? Como serão as prorrogações desta contratação? A mim, Vanice, me parece que se eu licitei no regime da 8666, é no regime da 8666, inclusive com as prorrogações. Né? Mas isso é alguma coisa que tem que ser definida no âmbito da sua própria organização administrativa. Né? Para os contratos já firmados, tem regra expressa, né? O artigo 190 da lei diz isso expressamente, mas para os ainda não firmados, é preciso que você estabeleça essa compreensão. Há uma hipótese que é um pouquinho mais sutil, né, que talvez mereça um pouquinho mais de reflexão, que seria uma eventual prorrogação com base no 57, parágrafo 4º da Lei 8666, que já é uma hipótese excepcionalíssima. Né? E aí, né, pensem bem, eu vou convocar uma licitação, celebrar um contrato, me beneficiando do período de ultratividade, vou fazer as prorrogações todas que a lei autoriza, e no final ainda vou dizer, 57, parágrafo 4º, hipótese excepcional, quero prorrogar por mais 12 meses. Precisa pensar um pouco mais. Né? No mínimo, é de se dizer que para você fazer isto, haveria um especialíssimo ônus argumentativo. 57, parágrafo 4 já reclama um ônus argumentativo maior. Né? Mas acho que para você fazer isto numa licitação que se convocou com base, né, com o benefício da ultratividade da lei 8666, onde eu disser 8666, entenda-se ela, mas é RDC mais lei do pregão. Acho que aí haverá um ônus argumentativo particularmente maior. Né? Então, acho que para as licitações e as contratações com base na Lei 8666, temos essas providências assim, de ordem administrativa, né, que precisam ser solvidas, mas, no geral, a gente já tem caminho um pouco mais seguro. Né? O problema pode surgir para a organização administrativa que decida, no todo ou em parte,
aplicar a lei nova. Aí nós temos problemas, já estou vendo aqui, era de se esperar, já veio aqui no chat uma pergunta sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas. Vamos chegar será a a minha nossa, que eu falei, gente, está todo mundo muito ansioso, parece que essa é a cereja do bolo, que todo mundo quer saber, porque a senhora vem trazendo assim, vários dilemas, professor, entre a, né, da Lei 8666, da nova lei, mas o grande dilema mesmo, que eu falo, que tem trazido muitas angústias àqueles que estão querendo implementar ou adotar ou passar a se utilizar aí dos preceitos da nova lei de licitações e contratos, é no que diz respeito ao portal, porque ele há uma condicionante, né, de nós termos aí um portal em funcionamento, disponível para efeito de publicação dos atos referentes, né, dos atos referentes às contratações públicas. E quando eu falo condicionante, no seguinte sentido, depende para eficácia, para efetividade, aí essa disponibilidade do portal. Então, eu quero saber o que, com relação a esse dilema que nós temos, qual que é o posicionamento, o Thiago também vai estar aqui perguntando aqui no chat, qual que é o seu entendimento com relação a isso? Vamos lá, essa é a pergunta mais, né, é a pergunta de $1 milhão, né? que compreende enfrentamentos sob vários ângulos, né? Acho que quais são os dilemas que estão se pondo para as organizações públicas no que diz respeito a aplicar a lei nova? Eu acho que tem pelo menos 2 pontos que estão pegando, diria a linguagem popular, estão pegando, né? Um é o reclamo que a lei nova faz sistematicamente por regulamentações, né? Eu, me preparando para esse nosso encontro, fui observar, quer dizer, o número de incidências da palavra regulamentação no texto da lei é 51, né? Vamos supor que haja alguma repetição, mas a gente já pode pensar aí miseravelmente uns 30 regulamentos, né? Alguma coisa por aí. Então, esse é um dilema. Eu não tenho regulamento disso, daquilo, de como eu faço o plano de compras, de como funciona o agente de contratação, disso, daquilo. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é esse ponto do Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu vou começar pelo Portal Nacional, que eu sei que vocês estão nervosos em torno dele. Ele também precisa ter 2 perspectivas de análise distintas. Uma é a perspectiva de análise federal e outra é a perspectiva de análise dos entes subnacionais, né? Porque no que toca aos entes subnacionais, nós vamos ter uma boa e velha discussão do caráter de norma geral, de uma regra, né? Como a regra do 94, que é o que está, né, tirando o sono de muitos, né? Uma regra como a regra do artigo 94 da lei nova, que diz que é condição de eficácia dos contratos a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, e mais adiante é uma combinação, inclusive, de nulidade, né? Então, acho que para os entes subnacionais ainda terá este debate. Eu, como procuradora do município que sou, penso que essa norma não tem caráter nacional, não tem caráter de norma geral, né? Você não pode subordinar a validade de um ato administrativo praticado por um ente por um outro ente federado à existência de um mecanismo de publicidade da União, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, acho que para nós, dos entes subnacionais, a gente ainda tem este argumento, que é um argumento que dá um pouco mais de conforto. No âmbito federal, aí a discussão está se pondo a partir da seguinte perspectiva. Olha, a lei tem vigência, né? Porque ela não tem previsão de vacácio, o que ela tem é só essa figura da ultratividade, mas ela está com a sua eficácia sujeita a uma condição material, que seria vir à luz o Portal Nacional de Contratações Públicas. Esta tem sido a tese, né, a discussão. E, a partir dela, se tem sustentado que, na ausência dessa condição de eficácia, a lei não pode ser aplicada. Eu tenho muita dificuldade de comungar desta leitura. Primeiro, porque você subordinar a eficácia... Eu entendo e concordo com a diferença entre categorias, vigência e eficácia. Isso não está em discussão. Mas penso que você subordinar a eficácia da lei como um todo
a existência de uma providência material de divulgação, não é só de divulgação, o Portal Nacional de Contratações Públicas tem outras finalidades, mas subordinar a eficácia da lei como um todo à existência dessa providência material é uma conclusão absurda, né? Eu acho que, a se utilizar o argumento de diferenciação entre vigência e eficácia, você poderia eventualmente chegar à conclusão que o artigo 94, né, está com a sua eficácia suspensa. Então, você não pode subordinar a celebração e a validade do contrato enquanto a existência em si do Portal Nacional de Contratações Públicas você não pode, perdão, vou reformular o argumento, né? Se o artigo 94 estabelece essa condição material de eficácia, ele em si é atingido, né, na sua eficácia pela inexistência do Portal Nacional de Contratações. Agora, não a lei como um todo. Entender que a lei como um todo está com a eficácia suspensa é atentar contra a deliberação legislativa num espectro que eu acho que a lei não autoriza. Acho que a lei não tem este alcance todo, né? E aí, quer dizer, o que a gente tem verificado ouve-se, né? A Rádio Corredor é a rádio mais ativa, né? A internet não foi suficiente para debelar a Rádio Corredor, ela continua sendo a fonte mais intensa de circulação de informações na administração pública. O que a gente ouve é que há uma tentativa de botar a gambiarra no ar, vamos botar um treco qualquer aí no ar e dizer que é o Portal Nacional de Contratações Públicas para a gente superar esse problema. Cara, não tinha pensado nisso. Olha, tem esse negócio desse artigo 94, então vamos botar um troço lá. Vou botar uma coisa, botar assim em construção e dizer, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Oba! Agora podemos. Isso é um contrassenso, né? Isto é uma solução pobre do ponto de vista de talento intelectual, né? Bom, então temos essa questão, né? Artigo 94, se ele seria ou não seria uma condição de eficácia da norma e qual seria o alcance dele. Penso ainda que há outros argumentos que a própria lei sugere. Quer dizer, se a gente for... E aí são argumentos que socorrem de novo aos entes subnacionais, né? Se a gente for lá no próprio artigo 174, que disciplina a figura do Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente tem lá, é criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a, inciso 2, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federados, né? Então, se o sítio eletrônico é para a utilização facultativa, eu não posso chegar à conclusão de que, na ausência do sítio eletrônico, não se possa empreender as licitações, quando menos em relação aos entes subnacionais. E vejam que o 174.2 estará alinhado com a lógica de autonomia das entidades federadas, né? Então, me parece que este é um argumento que endossa, que reforça a visão de que seja possível a aplicação da Lei 14.133, né? O que me... Aí voltando à discussão geral sobre... bom, estou vendo aqui rapidamente, agora tentando falar e acompanhar o chat ao mesmo tempo. É um desafio intelectual isso, né? Quando a gente fazia presencial, nós não tínhamos esse problema, porque a gente dava o recado, depois vinha os papeizinhos, a gente lia. Agora não, agora você tem que ser multitarefa, multifunção, né? Mas, assim, bom, na ausência do Portal Nacional de Contratações Públicas, se você entender que é possível licitar pela lei nova, divulga como? Divulga pelos métodos que você tinha antes para divulgação. Aí já ouvi o argumento, isto é estabelecer um regime híbrido. E o artigo 191 não permite regime híbrido, absolutamente. Isso não estabelecer um regime híbrido. Se materialmente não existe o sítio eletrônico que proporcionaria esta divulgação, a gente utiliza o sítio eletrônico que proporciona, né? Uma leitura possível do artigo 94 olha, tem que publicar em existindo o portal, né, amigos? Se o portal não existe, não tem que publicar. Primeiro dia que existir, a partir daí tem que publicar,
né? A partir daí, se fizer e não publicar, tem a nulidade. Agora, não, olha, então, já que não existe o portal, não podemos aplicar a lei. Me parece uma interpretação acanhada. Professora, condiciona essa eficácia a um portal que sequer foi experimentado para absorver as informações de todos os órgãos públicos, com todas as intercorrências que a gente sabe que a área de TI ela nos oferece, porque ela vai passando por testes, por adaptabilidades, ela vai se adequando. Não é uma coisa que vem pronta. A gente tem isso muito claro, quem trabalha em órgão público, até se chegar ao grau de excelência, e a gente está falando de... Você imagina o número de dados, professor Vanis, que vão para este portal, que vai ter que acolher e abraçar essas informações para torná-las disponíveis, é algo, para mim, é um dos maiores desafios que eu acho que eles vão ter. E condicionar, portanto, a eficácia, eu concordo com a senhora em todos os argumentos que foram apresentados, e vou além, eu acho que há uma série de procedimentos presentes na lei, e de novas modulagens também, que já são possíveis de serem pensadas, de se startar, de ter a iniciativa, para que a gente possa aproveitar esses 2 anos e buscando um grau de maturidade aí de governança, principalmente. Então, eu vejo isso como algo que não pode ficar nesse pensamento obtuso de aguardar esse portal, porque na lei ainda não é possível de ser aplicada. E aí, Tatiana, essa sua observação me permite formular um outro comentário, que é o seguinte: isso me lembra, meus caros, eu ao tempo que dava aula ainda na Universidade de Estácio de Sá, todo semestre letivo, eu começava com um livrinho do Alejandro Nieto, que se chama As Limitações do Conhecimento Jurídico. É um livro precioso, fica a dica, hein, moçada? É publicado pela Editorial, não tem nada a ver com licitações, mas é publicado pela Editorial Trota, e é um livro precioso. Era o Discurso de Jubilação, do Alejandro Nieto, que era professor, se a memória não me trai, na Complutense de Madrid. E aí o Alejandro, falando com a comunidade acadêmica, eles têm lá uma cerimônia, o professor, quando vai se aposentar, faz uma conferência, coisa de espanhol, né? Faz uma conferência e tal. E aí ele terminava propondo as 3 virtudes do jurista. E eu sempre começava o semestre letivo com essas virtudes. E as 3 virtudes eram: primeira, a tolerância. Ele dizia, olha, o jurista tem que ter tolerância para com o argumento alheio, porque o direito é uma ciência que se desenvolve pela dialética, né? O segundo era esse que a questão das licitações me trouxe à cabeça: o abandono dos grandes relatos. No sentido de que, olha, a gente não precisa ou não pode, com o direito, pretender, olha, agora eu vou dar a solução para o problema do menor em conflito com a lei. Não, amigo, olha, você vai dar um passo na direção da solução de um problema. Então, nós precisamos abandonar... A terceira virtude, só para vocês não ficarem curiosos, a terceira virtude era aprender a conviver com as aporias, com as coisas que não têm solução, né? Então, o ser humano é um animal contraditório. É contraditório, né? É isso aí. Não? Muito bem. Voltando, então, ao abandono dos grandes relatos. O que isso tem a ver com a lei de licitações? A gente tem uma mudança profunda de regime. Não, em algumas coisas repete, em outras incorpora a jurisprudência do tribunal. Ok, mas ressistematizou, reestruturou. A gente tem uma adaptação a se desenvolver, que a gente não pode pretender desenvolver na base do grande relato. Então, eu estou vendo aqui organizações administrativas dizendo, olha, não aplica porque nós vamos fazer a regulamentação. E a ideia é que vai sair um decreto. Fico imaginando, amigo, se a lei tem 200 artigos, o decreto vai ter uns 700. Né? Porque eu vou fazer um decreto que vai regular a lei 14.133. Olha, isso é uma loucura, amigo. Não vai dar. Né? Vai um passo de cada vez. Né? Sei lá, plano anual de contratações. Vou fazer um decreto de plano anual de contratações. Né? O regulamento que a própria lei requer. Eu vou
adotar já a lei nova para, como houve, se a memória não me trai, é um decreto do Estado da Paraíba. Se houver alguém da Paraíba aí puder confirmar ou infirmar, por favor, me socorra. Mas isso me veio lá umas mensagens do IBDA. No Estado da Paraíba disseram, olha, dispensa e inexigibilidade é lei nova. O resto, nós estamos vendo, vamos regulamentar, vai ter portaria conjunta, sei lá o quê, órgão X, Y, Z, mas dispensa e inexigibilidade é lei nova. Tá bom. Aquele segmento da lei, eles já estão aplicando, vão ver o que acontece, vão ver os problemas, depois vão regular. E assim eles vão ampliando o âmbito de aplicação da lei nova. Me parece que essa é uma estratégia inteligente, né? Você começar, olha, vamos pegar um segmento em que a lei nova se afigura favorável, né? Trará mais clareza, né? Eu fico pensando, dispensas e inexigibilidades. Até fui revisitar as figuras de dispensa e inexigibilidade para ver se havia uma alteração assim fulgurante, né? Ai, agora pode. Não vi assim essa alteração fulgurante, né? Mas algumas coisas agora estão mais ali na letra da lei mesmo, né? Ok, então o Estado da Paraíba achou, olha, então aqui já vamos abraçar porque eu vou ter mais clareza, que eu posso contratar o artista, que eu posso contratar o não sei o quê, né? Ótimo. Né? Então, eu acho que esta é uma estratégia importante para as organizações irem desenvolvendo. Né? Não sei, a lei nova traz lá, por exemplo, um prazo de duração dos contratos de prestação de serviço continuado muito mais generoso. Muito mais generoso. Né? E prestação de serviço continuado é um elemento sempre muito sensível para todas as organizações públicas, a gente bem o sabe. Atenção, cuidado, pode 10 anos de vigência, mas você tem anualmente que informar a existência da cobertura orçamentária, não sei o quê. Pense bem, sua organização consegue informar isso em tempo, né, para evitar que interrompa-se o contrato. Não, consegue, a gente dá um jeito. Ótimo, então, contrato de prestação de serviço continuado, artigo 1, já vou na lei nova. Ok. Né? Então, assim, abandonar o grande relato, ir identificando segmentos nos quais eu já consigo me alinhar às indicações da lei nova. E aí, com isso, você vai fazendo cultura de aplicação da lei nova. Né? Você vai internalizando os preceitos, você vai entendendo quais foram as dificuldades operacionais que já surgiu. Se você não quer fazer por segmento, faz numa secretaria. Pega uma secretaria arrumadinha, né? Toda organização pública tem isso, né, amigos? Tem aquelas secretarias que são mais arrumadinhas e tem aquelas que vão meio no desespero, né? Vamos embora! Então, pega uma secretaria pequena, mais arrumadinha e tal, e aqui, nessa secretaria, vamos fazer lei nova, né? Que aí a gente vai ter um paradigma, né? Um controle, né? Por assim dizer, o universo de controle, como é que as coisas estão andando. Então, assim, esta ideia é uma ideia importante, abandonar os grandes relatos. E isso é importante para que a gente vença uma coisa de inércia que né, é muito comum e que vai nos empurrar a ter que enfrentar esse problema nos últimos dias do final dos 2 anos. Né? Eu já ouvi também, por exemplo, por conta das exigências de regulamentação, eu ouvi um colega muito ilustrado, um colega advogado público, muito ilustrado, dizendo que, olha, não podemos usar a lei nova porque não sai ainda o regulamento do agente de contratação. Olha, desculpe, eu não acho que isso seja um impedimento. Mas a lei diz que tem que ter a regulamentação do agente de contratação. Diz que tem que ter. Mas enquanto não tem, os parâmetros básicos de atuação... tem até o artigo 7º dizendo quais são as condições para você ser agente de contratação. Como que não pode licitar com base na lei nova porque não tem ainda o regulamento do agente de contratação? Isso não tem sentido nenhum. Né? Então, assim, essa ideia de você ir abarcando partes, né, da disciplina da lei, desenvolvendo esse experimentalismo, isso me parece uma ideia importante, né, para que a gente vá testando, isso deu certo, aquilo não deu certo, podemos ampliar e tal. Agora, isso vai exigir, é claro, também de parte dos órgãos de controle um olhar mais doce, né? Estamos aprendendo juntos, né? Não pode... E aí temos toda uma literatura, nosso colega
professor Marcos Nóbrega adverte, né? Cuidado com a jurisprudência retrospectiva, né? Então, vamos ter que ter toda esta cultura. E uma outra observação, falava eu sobre experimentalismo, me lembro sempre de uma palestra do Carlos Ari, na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, onde ele dizia, olha, experimentalismo administrativo tem que ser experimento com todo o rigor científico, né? Olha, nós vamos experimentar este rito na lei nova vis-à-vis uma outra sistemática. Então, aí você tem que ter um universo, qual é a sua amostra de experimentação, quais são os resultados pretendidos, quando é o momento em que você vai avaliar, e aí você termina o experimento com um relatório do experimento. Deu certo, não deu certo, por isso, por aquilo outro. Para proporcionar aprendizado à administração, para não ser uma coisa assim... no impulso, sabe? Na intuição, né? Então, este é um momento para se ter este tipo de preocupação. Então, eu diria, tentando resumir as considerações todas, é possível aplicar a 14.133 nos entes subnacionais, não tenho dúvida nenhuma, zero dúvida. Eu, Vanice, tenho zero dúvida, né? No caso mesmo da União, eu ainda tenderia a fazer uma interpretação mais restritiva dessa regra do artigo 94. Me parece que não há sustentação para a gente afirmar que a regra do artigo 94 determina a suspensão de eficácia da lei como um todo. Quero crer que isto não deflui da literalidade da lei. Bom, e a ausência das regulamentações, das 51 regulamentações referidas pela lei, impede também a sua aplicação? Eu diria, na maior parte dos casos, não impede. Você terá critérios que decorrem ou da própria lei, ou do Estatuto dos Servidores, haverá critérios para você desenvolver a atividade administrativa. Vanice, você com isso está dizendo que então não precisamos editar as regulamentações? Absolutamente não. O que eu estou dizendo é que preciso que a gente tenha um pouco de experiência, para também não vou fazer um regulamento agora, aí vejo que deu super errado, né? Porque era tudo novo e tal, aí daqui a 6 meses eu tenho que fazer outro regulamento, e outro regulamento, e outro. Não, vamos aprendendo um pouquinho, para então a gente adotar este passo mais firme da regulamentação. Professora, eu fico te escutando e eu fico tão feliz, porque meu pai falava, eu falei hoje com os alunos em sala, né, dei uma aula hoje mais cedo, e falando de governança, a necessidade de estruturar procedimentos, e eu coloco assim, eu lembro dele falando, Tatiana, as dificuldades só costumam ser superadas quando são reduzidas as frentes de batalha. Não dá para sairmos de forma assodada, sem uma definição certeira de quais as ações, quais procedimentos, onde a gente vai iniciar, onde vai startar e onde vai ter esse experimentalismo que a senhora cita, mas um experimentalismo com indicadores, com resultados, porque também não adianta fazer por fazer. E eu acho que essa é a questão que a gente tem que aprender na administração pública. Talvez realizarmos os pilotos, mas verificando ao final se o resultado foi efetivo para a gente poder reverberar o que foi experimentado para o restante da organização. Então, acho que a lógica é essa mesmo, acho que há que se ter cuidado, não é para a gente também sair translocadamente pensando em mudar toda a organização, porque nós não temos, na maioria das organizações, esse grau de maturidade, então nós vamos ter que engatinhar para chegarmos nessa excelência que se espera e que a lei nos comunica de uma governança mais evoluída das nossas organizações públicas. E aí, professora, já caminhando aqui para a nossa última pergunta, né? Ou seja, o que eu gostaria de tirar aqui da senhora qual que seria, então, esse momento em que as atenções, a assessoria jurídica, ela vai ter que nos trazer essa solução, qual o momento que a gente vai se apoiar, como é que a assessoria jurídica vai se comportar com relação a todas essas demandas que são decorrentes dessa nova legislação, como é que vai ser a postura da assessoria jurídica, a senhora que é da Procuradoria, a senhora traz para a gente uma luz, porque os assessores jurídicos estão tão aflitos, tão angustiados, como é que vai ser essa performance da assessoria jurídica para nos auxiliar?
Vamos lá. Antes eu queria responder aqui uma pergunta que ficou aqui no chat da professora Maria Tereza sobre se seria legal editar-se um decreto estadual ou municipal optando pela aplicação de uma das duas leis durante o período de ultratividade. Não penso que seja ilegal. Ilegal não. Não, o 191 diz que a organização pode optar. E o detentor máximo de competência é o chefe do Poder Executivo. Pode ser ele a optar? Pode ser ele a optar. Eu não acho que seja a melhor solução, né? Acho que ele pode delegar a seus secretários e cada qual optará no âmbito das suas próprias pastas. Isso me parece melhor. Aqui é quase que uma inconfidência, mas discutindo esse tema na minha procuradoria, havia gente defendendo essa proposta. Vamos levar para o prefeito. Vamos levar para o prefeito um decreto dizendo que é 8666. Tal. Disse, olha, gente, eu não me sinto autorizada a dizer ao prefeito, olha, faça pela 8666, porque eu não tenho razões jurídicas para sustentar isso. Eu estaria sustentando isso por causa do meu conforto. E eu não posso sugerir, como advogada de Estado, ao chefe do Executivo que faça alguma coisa por causa do meu conforto, né? Não é o meu conforto que está ali para orientar o aconselhamento jurídico, né? Então, ilegal não me parece, né? Mas eu não creio que seja conveniente, né? Muito bem. Há um comentário aqui também, já vou chegar na assessoria jurídica, sobre como teria sido oportuno, né, que tivesse uma previsão de transição na ausência do Portal Nacional de Contratações Públicas, e estou absolutamente de acordo. Queria dar uma palavrinha ainda, um comentário que tem aqui sobre inteligência artificial, muito en passant. Inteligência artificial é meu tema queridinho de investigação, amigos. Quem tiver algum interesse, no meu canal do YouTube, Momento Comercial da professora Vanice, no meu canal do YouTube, Vanice Vale, tem uma playlist só das minhas manifestações sobre inteligência artificial. Ontem saiu um artigo meu sobre parâmetros de regulação da inteligência artificial, tudo no âmbito da administração pública. Minha cogitação é específica. E eu vou só fazer um comentário que eu tenho muita preocupação com o momento de louvação da utilização de mecanismos de inteligência artificial na administração pública, quando a gente tem muito pouco domínio de como eles são construídos, alimentados, etc, etc. Há um autor que eu gosto muito, chama-se James Bridle, Bridle, e ele usa uma expressão que eu já repeti várias vezes, chama-se pensamento computacional, que é uma percepção que a gente tem de que tudo que vem do computador é bom e é de qualidade, né? E diz ele, olha, o pensamento computacional é um equívoco, né? O que vem do computador você pode dizer que é objetivo, que é racional, agora que é bom ou de qualidade depende, né? Então, assim, só não quis deixar passar, né? Agora, sobre a pergunta que me fez a professora Tatiana, veja, diz lá a lei de licitações, como eu já disse, 51 regulamentos. E aí, nessa hesitação, artigo 191, artigo 94, não sei o quê, muita pressão, né? Os olhos muito voltados para os órgãos de assessoramento jurídico, que até num exercício de autodefesa estão indo nessa linha. Falta regulamentação, falta isso, falta aquilo. Comigo não está, eu sou café com leite, né? Aí, assim, eu acho que é importante que os órgãos de assessoramento jurídico entendam que a Lei 14.133 ela coloca de forma diferente a posição dos órgãos de assessoramento jurídico, né? Aquela dicção lá do 38, 39, que a gente examina só o edital e nada existe antes nem nada existe depois, isso mudou. Isso mudou, né? O artigo 53 da lei inequivocamente pensa diferente, né? Então, os órgãos de assessoramento jurídico vão ter que se aproximar das estruturas da administração que atuam antes da licitação e, em especial, das que atuam depois, porque na execução do contrato. Porque, como dizia meu queridíssimo amigo Marco Juruena, que eu sempre registro, né? A vida levou mais cedo do que eu queria que ele tivesse aqui, ele ia estar animadíssimo discutindo, né? Mas o Marcos dizia, olha, falando da 8666, dizia, a lei se preocupou muito com a licitação e pouco com o contrato, e a 14.133 não é diferente disso, né? Então, os órgãos de assessoramento jurídico têm que mudar a sua perspectiva. A gente tinha uma visão de túnel, eu vou examinar só o edital, porque assim eu preservo a minha responsabilidade.
mas a lei não contempla mais essa visão de túnel, e essa visão de túnel contribui muito para os problemas que a gente bem conhece em torno das licitações. Então, neste momento, vai ser um momento fundamental para que os órgãos de assessoria jurídica se aproximem dessas estruturas administrativas que desenvolvem essas outras atividades, né? Vanessa, você está dizendo que então agora eu vou ter que ter o domínio técnico das questões de engenharia para analisar um projeto? Absolutamente, não estou dizendo isso, né? Mas você tem que entender como surge a indicação da necessidade, quem atua nisto, quem atua na montagem do edital, quais são as dificuldades que eles enfrentam, para poder fazer o regulamento do agente de contratação. Senão você propõe um regulamento do agente de contratação que não tem contato nenhum com a realidade da administração pública, para poder fazer o regulamento fiscal do contrato, que também tem essa previsão na lei, né? De novo, citar aqui agora um outro autor que também é meu queridinho, está em 9 entre 10 textos que eu publico, que é o Jaime Rodrigues Aranha Munhoz, né? E ele faz uma referência que a administração tem que se reger por 2 parâmetros, é a abertura à realidade e o pensamento compatível, né? Abertura à realidade, a administração não pode atuar desconhecendo a realidade sobre a qual ela vai incidir, que ela quer transformar, né? Então tem que ter abertura à realidade. Mas tem que ter pensamento compatível, porque se eu descobrir que a realidade tem esta característica, a realidade vai para a direita, eu não posso dizer que a ação administrativa tem que ir para a esquerda, porque, né, não tem pensamento compatível. Então, acho que os órgãos de assessoria jurídica vão ter que desenvolver esta sintonia, né, com as estruturas que atuam antes e depois da contratação administrativa. E há um ponto em particular, esse eu falo de vez em quando, sei que os colegas advogados de Estado vão ficar arrepiados de ouvir, mas, desculpem, é uma pregação que eu venho fazendo. Nós, da área do direito, e mesmo os advogados de Estado, o pessoal do Tribunal de Contas menos, né, por força do seu próprio mistério, mas o pessoal da advocacia de Estado tem horror a direito financeiro, horror, né? Passa na faculdade, na minha faculdade, no século XIV, quando eu estava na graduação, era aula de direito financeiro e tributário, né? As 3 primeiras aulas eram financeiro, a gente tampava o nariz, rezava para ela passar rápido e depois chegar no tributário, que aí é que importa, o imposto, tem código tributário, aí eu me acho, né? Mas, gente, a dimensão financeira é o que sustenta a administração pública, né? E a lei, a todo tempo, reforça a necessidade desse contato entre a contratação e a dimensão financeira, a execução do contrato e a existência de recursos. Se não tiver os recursos no contrato de prestação de serviço continuado de 10 anos, suspende a execução, né? Então, assim, esta é uma aproximação que os órgãos de assessoria jurídica também vão ter que fazer. Não vai dar mais para você dizer no parecer que a assessoria jurídica não tem que se manifestar sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros. Não dá mais, né? Você pode dizer que a assessoria jurídica não tem que se manifestar sobre a dinâmica da execução orçamentária, né? O órgão afirmou que existiam os recursos, né, que estavam liberados, programa de trabalho tal, natureza de despesa tal, não sei o quê, a assessoria jurídica não tem que entrar no FINCOM, sei lá, CIAF, qual é o sistema, para ver se está lá mesmo, né? Mas se o processo vem sem essa informação, a assessoria jurídica não pode dizer eu não tenho que me manifestar sobre a dimensão financeira orçamentária. Não dá mais para ser assim, né? Então, este é um momento que tem um certo turning point também para a advocacia pública, né? Que vai ter que entender a contratação pública como um processo, e não como um edital que eu consigo destacar dos autos administrativos, olhar, depois botar de volta e dizer não quero mais saber disso, né? Porque não é assim que as coisas acontecem. Então, essa é que eu acho que vai ser o grande desafio para os órgãos de assessoramento jurídico agora. Nossa, eu estou encantada. Eu estou assim, vou dormir hoje feliz, alegre, contente. Luciana, melhor escolha não há. Professora nos brindou hoje uma aula magna. Parabéns, professora. A senhora realmente conseguiu dar luz, trazer luz para várias angústias, inclusive angústias que eu tinha com relação a algumas temáticas, e foi muito bom, bate-papo maravilhoso. Quero realmente agradecer de coração, quero registrar a presença aqui da vice-presidente do IBDA, professora Cristiana Fortini, do diretor do INDA, o professor Geraldo Spagli,
Não sei se tem mais alguém, Luciana, mas pelo que eu acompanhei aqui do chat, eu já tinha registrado a presença da Maria Tereza e da Raquel, nossas colegas, e agradecer a todos os presentes. Então, agora, né, todos já, final de noite, cansados, né, professora Vanice, prestigiando essa aula magna. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e vou passar a palavra para a nossa presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, que depois deve abrir para a professora Vanice oferecer a mensagem final, e agradecer a todos e desejar um restinho de noite muito agradável e muita saúde a todos vocês. Professor, muito obrigada pelo aceite do convite e por essa aula maravilhosa. Professora Vanice, se a senhora quiser falar antes de mim, aí eu faço o fechamento. A senhora quer falar algumas palavras? Não, eu queria só agradecer mais uma vez ao convite, agradecer as intervenções aqui dos colegas e dizer que o convite para o diálogo segue aberto, né? Que então, ótimo. Produção e tal, vocês encontram, já disse, no meu canal do YouTube. Esse vídeo, inclusive, estará editado e disponibilizado lá daqui a alguns dias. E no Instagram, @VaniceVale. Vai ser um prazer encontrar vocês lá, e se vocês tiverem perguntas para fazer, que ficaram tímidos de fazer aqui, podem fazer por lá. O diálogo vai ser sempre produtivo. Agradecer a professora Luciana, a professora Tatiana, as demais amigas mineiras, do prazer de poder conviver com vocês. Então, nós é que agradecemos, viu, professora? Como eu já já tinha imaginado, né? Ia ser um show. E realmente foi um show, né, com essas duas craques aí do direito administrativo, a professora Vanice, que já conheço há muito tempo, né, professora? Não posso falar quanto tempo, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes da live começar, e eu conheci a professora Vanice lá em 2006, por intermédio do professor Diogo de Figueiredo Morena Neto. Então, nossa, foi um prazer enorme, e daí eu venho sempre convidando a professora Vanice, né, em várias oportunidades, e graças a Deus ela sempre atendeu o nosso convite. A Tatiana Camarão conduziu com maestria aí esse debate. Tati, te agradeço, e eu cumpro também, eu agradecer, professora Vanice, a nossa grande audiência, né? Nós tivemos pessoas de várias cidades do país, Araporã, Bambuí, Campo Belo, Teixeiras, Porto Velho, São Paulo, Goiânia, né, vários alunos do Tribunal de Contas, o diretor-geral do Tribunal de Contas, o Paulo Figueiredo, a procuradora-chefe do Ministério Público de Contas, a professora Elke Andrade, as minhas amigas lá do Tribunal de Contas, que fazem parte de um grupo de pesquisa que nós estamos lá com a nova lei de licitação, Silvia, Milena, Érica, Luciana Minicucci, e toda a diretoria do INDA, que muitos dos diretores presentes, Maria Tereza Fonseca Dias, Raquel Urbano, o Geraldo Spagno, Daniela Mello, a professora Cristiana Fortini, a professora Maria Fernanda, todos do INDA, e também, professora, nós tivemos aqui a professora Dinorá Grotti, né, queridíssima professora Dinorá, foi homenageada pelo IBDA há pouco tempo, está sempre nos prestigiando aqui nessas lives do INDA, então fico muito feliz com a presença dela. Também a professora Cristiane Stropa, do IBDA, do IDAP, do IASP, né, grande administrativista também. A professora Heloísa Helena Godinho, do Instituto Administrativo de Goiás, vice-presidente da Tricom e auditora do TCE de Goiás. A professora Heloísa Godinho também é a segunda vez que eu a vejo aqui nas lives do INDA. Muito obrigada pela presença. Eu ainda não a conheço ainda pessoalmente, mas gostaria de conhecê-la. Eu acho que pela nossa relação aí com relação aos tribunais de contas, eu ainda vou conhecê-la. A próxima live do INDA, nós oportunamente vai ser divulgada nas nossas redes sociais, e aí eu convido a todos que acompanhem as novidades no nosso Instagram, que é o @INDAMG, e basta pesquisar, Instituto Mineiro do Direito Administrativo. Fiquei muito feliz com essa live de hoje, que aí, professora Vanice, professora Tatiana, eu tenho a convicção de que estou fazendo aquilo que o professor Paulo Neves sempre nos ensinou, que é levar o direito administrativo em todos os cantos aí, né, de Minas, de todos os cantos do Brasil, e agradeço muito pela oportunidade, mais uma vez, professora Vanice, obrigada por ter aceito o meu convite, mais uma vez,
E, professora Tati, muito obrigada, né, pela sua condução aí nos trabalhos dessa noite. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela audiência. Um beijo no coração. Boa noite. Tchau.